Atos 3, vamos ler o texto novamente. Nós estamos há 2 domingos lendo esse texto. E Pedro e João subiam ao templo à hora da oração nona, e era carregado um homem coxo de nascença, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. E ora, vendo ele a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Então até aqui o que nós falamos? Esmola, menor tempo, menor investimento seu, você dá para se satisfazer em sua consciência. Mas esmola não há envolvimento algum. Então tudo aquilo que você dá da pior maneira, o seu menor valor, é uma esmola. E o Senhor não merece esmolas. Ainda que a viúva tenha dado lá poucas moedas no gasofilácio, ela não deu esmolas, porque ela deu tudo o que tinha, todo o sustento. Todo o sustento, todo o que ela tinha. Pedro e João, 2 discípulos de Jesus, completamente diferentes um do outro, mas caminhavam juntos. Nós esperamos e queremos achar pessoas que são iguais a nós, para que a gente possa caminhar, cada um para um lado. Mas ainda que teu irmão seja diferente de você, aguente firme. Aguente firme. Se você estiver indo para o mesmo lugar, esforce-se em andar junto. Faça um esforço, provoque. O importante é estarmos indo para o mesmo lugar. Pedro e João então pede para o coxo, que não era aleijado, não era paralítico, mas estava acostumado com sua vida de receber esmolas, porque alguém dava esmolas. E eu lhe pergunto, o que é que estão esperando de nós? E o que é que nós temos a oferecer? Se Pedro e João não tinham ouro nem prata, eu lhe pergunto, o que é que você tem a oferecer? O que é que você tem a oferecer? Por favor, não retenha, porque a graça do Senhor é algo que não é nosso. Nós ganhamos o que não merecíamos, recebemos o que nós não tínhamos para dar aquilo que não é nosso. Então, se você tem algum dom, algum talento que serve a um outro, que serve ao seu próximo, então sirva, não retenha. Foi o Senhor quem lhe capacitou a isso, foi o Senhor quem deu graça. Não retenha aquilo que Deus lhe deu. E nisso, tomando pela mão direita, o levantou imediatamente, os seus pés e artelhos se firmaram, e dando ele um salto, pôs-se em pé, começou a andar, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo, ao vê-lo andar e louvar a Deus, reconhecia como o mesmo que estivera sentado a pedir esmola à porta formosa do templo. E todos ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que acontecera. E apegando-se o homem a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles ao pórtico chamado de Salomão. O coxo, depois que andou, o coxo, depois que foi curado, que entrou no templo saltando e louvando a Deus, se apegou a Pedro e João. Eu lhe pergunto essa noite, ao que você tem se apegado? A quem você tem se apegado? Não se apegue às coisas, é tolice. Não se apegue àquilo que é passageiro. Não coloque o teu coração nas coisas deste mundo. Ainda que haja um esforço, para andar com aqueles que são diferentes, ainda que haja um esforço para manter a unidade, experimente não mantê-la. Como uma frase que eu li essa semana, eu acho que era de um ex-reitor de Harvard: se você acha caro a educação, experimente a ignorância. Então, se você acha que há um esforço para manter unidade, se você acha que é um esforço para manter um discipulado, uma vida de discipulado, imagine e experimente uma vida que não tenha unidade, que não tenha um discipulado. Imagine, experimente. É pesado.
E Pedro, vendo isso, disse ao povo: varões israelitas, por que os admirais esse homem? Ou por que fitais os olhos em nós, como se por nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilato negastes, quando este estava resolvido soltá-lo. Versículo 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor, e envie-lhe o Cristo, que já dante vos foi indicado, Jesus, o qual convém que o céu receba, até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio. Amém? Continuando aqui o que nós estamos meditando e extraindo do texto, extraindo do que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Eu queria trazer essa consciência de uma igreja se movendo, sabendo conversar com Deus e sabendo conversar com o povo, sabendo como conversar, como se relacionar e como se conectar com Deus e como se conectar com as pessoas. Porque o Evangelho tem a centralidade em Jesus Cristo. Não há pedágio entre você e Deus. Há um mediador, Jesus. Mas esse relacionamento, você e Deus, vai transformar a sua vida a ponto de transformar todos os seus relacionamentos e todos os convívios. E o seu coração então vai ser trocado. Você vai ter um coração de Jesus, vai começar a sentir compaixão pelos perdidos, sabendo que todos merecem ter o encontro que você teve. Todos merecem ser comprados pelo sangue que você foi comprado. Todos merecem a salvação a qual você também recebeu. E todos merecem viver o reino de Deus, assim como você também encontrou. E você vai ver que tudo isso, que todo esse movimento dá trabalho. Você vai começar a pensar, você vai começar a viver e querer viver a justiça e manifestar a justiça de Deus. Mas para isso nós precisamos, como igreja do Senhor, aprender a como nos conectarmos com Deus para nos conectarmos com as pessoas. Porque se nós aprendermos apenas como nos conectarmos com as pessoas, nós vamos ter uma igreja natural. Nós precisamos aprender que muitas coisas em nossa vida são resultado de outras. Como Deus criou o mundo e disse assim: em 6 dias você vai trabalhar, no 7º você vai descansar. É a lei do Senhor. O descanso é resultado do quê? Do quê? Do trabalho. Descanso é resultado do trabalho. Porque se você vê um cara aí, pai de família, 40 anos, descansando 7 dias da semana, você vai falar que isso não é saudável. Mas se você vê um pai de família trabalhando 7 dias por semana, você também vai falar que também não é saudável. Porque tudo tem um resultado. Para tudo tem uma colheita. Para toda semeadura tem uma colheita. Então se você semeou 6 dias, o seu trabalho, o 7º é o seu direito, o seu descanso. Assim como as nossas conexões, a nossa comunhão, o corpo de Cristo, as conexões com as pessoas precisam ser resultados da nossa conexão com Deus. Pedro e João iam para o templo para orar, se conectar com o Senhor, se conectar com as coisas de Deus. E como serviram ao povo e como serviram aquele coxo era resultado da conexão que eles tinham com Deus. Porque a frase, a conversa que ele usa ao coxo o que nós não temos ouro, nós não temos prata, nós não temos conexões com as estruturas. Nós não temos conexões a ponto de lhe ajudar, de lhe dar aquilo que você quer, mas eu tenho algo que tenho recebido da parte de Deus. Eu tenho algo que a minha conexão com Deus me dá o privilégio de poder ser usado por Ele e lhe apresentar algo que você não tem.
E que você também, talvez até nem saiba que exista, mas por favor, levante e ande, e louve ao Senhor. Qual é o resultado da conexão que Pedro e João tinham com Deus? A hora que o povo viu o coxo louvando ao Senhor e andando, e ficaram assombrados. Então Pedro e João então dizem a eles: por que estáis assombrados? Vocês acham que nós fizemos isso? A glória é de Deus, deu a glória a Deus. Aí vem a pregação: arrependei-vos e convertei-vos os vossos corações, porque Jesus está voltando. Toda essa conexão da igreja, eu vou colocar Pedro e João aqui representando então a igreja, toda essa conexão da igreja com as pessoas é resultado de sua vida com Deus. Deixa eu lhe dizer algo: faça isso em sua vida e tudo irá bem. Porque se o seu casamento for resultado de uma conexão que você tem com Deus, teu casamento irá bem. Se a educação dos seus filhos forem resultado de estar com o Senhor e na palavra do Senhor, aprendendo do Senhor, a tua educação vai bem. Se os seus relacionamentos, sejam eles irmãos em Cristo, sejam eles com os perdidos, tiverem como resultado, se forem um resultado de sua conexão com Deus, então você vai amar as pessoas, então você vai perdoar as pessoas, então você vai agradar ao Senhor, então seu coração vai agradar a Deus. É porque às vezes nós temos um olhar natural para as coisas. E eu lhe pergunto: qual seria a sua saída ao ver um coxo pedindo esmolas na porta do templo? Qual seria a sua saída? Se as pessoas que estão apenas conectadas com pessoas, talvez a saída seria: por favor, entre para a igreja, entre para a nossa igreja, por favor, sente aí, assiste um culto. Achando que o culto é o começo e o fim de uma vida com Deus. O culto não é o começo e o fim de uma vida com Deus. O culto é a referência que nós temos em nossa vida para priorizar ao Senhor, estar junto com os nossos irmãos. O culto é apenas o resultado daquilo que você vive com o Senhor. Ainda que Deus é tão misericordioso, é porque nesse encontro, nesse resultado, Ele ainda derrama mais. Porque não tem como você dar e não receber de Deus, porque ninguém ganha de Deus no dar. Ainda que você dê tudo aqui ao Senhor, você vai sair daqui com a sua vida transformada. Você vai sair daqui mexido, como nós cantamos na música. Eu sou tua casa, eu sou tua morada, eu sou o teu lar, mude as coisas de lugar. E o que acontece muitas vezes é que no corpo de Cristo nós nos afastamos uns dos outros, porque é resultado de um afastamento da conexão com Deus. Porque não tem como se afastar da unidade. Se nós estamos conectados com o Senhor sempre vai nos empurrar a estar junto, a ser abençoadores, porque é assim a bênção do Senhor, é quando passa por nós, é quando é através de nós. Porque a bênção não é o resultado final. Que às vezes a gente vai assim, Senhor, me abençoa, e quando eu recebo, veio, eu acho, nossa, que bom, acabou por aqui, fui abençoado. Mas não é o resultado final. Qual é o resultado da bênção que você recebeu do Senhor? Nossa, eu recebi a salvação do Senhor. Qual é o resultado disso em sua vida? O que é que isso tem lhe proporcionado? Porque todo discípulo de Cristo, todo aquele que é discípulo de Cristo, vai alcançar outras pessoas. Cristo vai alcançar outras pessoas através de um verdadeiro discípulo. Você não é o resultado final. Jesus te alcançou para alcançar. Jesus te alcançou para alcançar. Agora, de que forma? Isso, cada um pode encontrar no Senhor a forma. Mas há algumas coisas que são pertinentes a todos nós que somos parte do corpo de Cristo. E eu estava lendo um texto hoje de Marcos, também está em Mateus e também está em Lucas, quando João Batista é decapitado.
quando mandam cortar a cabeça de João Batista, e a cabeça de João Batista vem num prato, e o seu corpo, os seus discípulos então pegaram e sepultaram. E Colossenses 1,18 diz que Ele é o cabeça do corpo, Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 18 diz assim: também Ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Porque nós precisamos nos aprender primeiro a buscar ao Senhor, primeiro a conectar-se com Deus. Eu citei o texto aqui de Esdras capítulo 7, versículo 10, quarta-feira aqui nós ministramos esse texto. Esdras propôs no seu coração buscar ao Senhor. Ele tinha uma tarefa: ensinar a palavra de Deus àqueles que vieram do exílio. Aquela geração que não conhecia a palavra de Deus, ele tinha essa tarefa. Como é que ele se preparou para isso? Ele se preparou primeiro buscando ao Senhor de todo o seu coração. Primeiro ele se conectou com Deus, a depois se conectar com as pessoas. Se nós nos conectarmos com Jesus, nós seremos conectados ao corpo. Porque todo aquele que quer se conectar com um profético, mas se afasta da unidade, mas se afasta do corpo, vai se conectar com um corpo decapitado, sem cabeça. Porque o corpo a cabeça, a opinião é dele. A cabeça, a direção é dele. A direção é de Jesus, a opinião é dele sobre nós, não é nossa. Nossa conexão com o Senhor sempre vai ativar um ministério de Jesus dentro de nós. Sempre vai ativar o ministério de Jesus dentro de nós. O ministério de Jesus foi servir. Nós seremos servos de Jesus, servindo aos outros. Seremos servos de Jesus servindo aos outros. Por que você acha que Ele quer uma intimidade com você para poder revelar os segredos, os planos que Ele tem ao seu coração? Experimente uma intimidade com Jesus, e você vai ouvir dos céus, e você vai receber em seu coração tantos segredos, tantos planos que o Senhor tem. Ative, por favor, uma conexão com os céus em sua vida, para que o culto não seja o resultado de uma semana ruim. É um culto abençoado no domingo, uma semana ruim, não tem lógica. A sua semana é resultado do culto. Amanhã, segunda-feira, terça, quarta, quinta, precisa ser o resultado do encontro com o Senhor. Para quê? Para que você queira mais, para que você queira buscá-lo mais, para que você queira se aprofundar mais, para que você esteja conectado ao corpo de Cristo, aquilo que o Senhor está fazendo. João capítulo 15, versículo 1. Eu amo esse texto. João 15, 1 diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Toda vara em mim que não dá fruto, Ele a corta, e toda vara que dá fruto, Ele limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo de si mesmo não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é lançado fora como ramo e seca. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto,
e assim sereis meus discípulos. Eu não quero que você pense apenas como o último versículo: eu serei discípulo de Jesus se eu der muito fruto. Eu não quero que você pense dessa maneira, porque o texto diz: sereis meus discípulos se você estiver conectado nele. O fruto é resultado de estar conectado nele, porque aquele que não está conectado nele não dá fruto. Então não adianta você correr com a sua vida para fazer alguma coisa, para ter resultado de alguma coisa. Salmo 127: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O Senhor não está falando da igreja. A gente sempre coloca isso no trabalho do Senhor, mas está falando da vida, está falando da cidade, está falando da casa onde você mora. Então nós não somos verdadeiros discípulos de Jesus porque nós damos fruto. Nós somos verdadeiros discípulos de Jesus porque nós permanecemos nele, porque nós estamos conectados com ele, e o fruto é o resultado dessa conexão, porque nós estamos sendo nutridos com a vida de Jesus. O Evangelho é suficiente para lhe trazer vida, e o Evangelho não é algo para você sobreviver. Se tua vida de um discípulo de Cristo, se tua vida como cristã está pesada demais, eu lhe digo, você está sobrevivendo com o Evangelho. Se você está respirando por aparelhos, eu lhe apresento Jesus. Ainda que você esteja angustiado, ainda que você esteja num tempo de desafios, ainda que você esteja num tempo de reconstrução, de reedificação, a nossa alegria está no Senhor. Saiba diferenciar aquilo que é problema e aquilo que é um desafio. Quando Neemias viu Jerusalém com os muros destruídos, ele não tinha um problema, ele tinha um desafio. Pare de problematizar as coisas, porque todo gigante, todo desafio, o Senhor vai lhe capacitar, o Senhor vai lhe dar a vitória, o Senhor vai lhe dar graça, o Senhor vai lhe usar para isso. Se você permanecer nele, os frutos são consequências, são resultado de permanecer nele. Nós precisamos colocar como prioridade buscar ao Senhor, buscar a Deus. Isso é honra. Buscar ao Senhor é a prioridade. Buscar ao Senhor, as outras conexões vos serão acrescentadas, os outros relacionamentos serão saudáveis. Só por estar com Jesus. Não tem como estar com Jesus e não amar o perdido. Não tem como estar com Jesus e não amar a obra de Deus. Não tem como estar com Jesus e não ser comprometido, não ser engajado em abençoar pessoas, em não dar valor ao outro que está pagando um preço mais alto do que eu pago. Quer recompensar alguém que paga um preço por vidas? Por favor, reconheça o seu esforço e dê valor àqueles que estão se colocando diante do Senhor, estão sendo usados por Deus. Isso também é ser usado por Jesus. Isso também é ser usado por Jesus. Para que não haja nenhum tipo de esforço a mais, um cansaço a mais daqueles a quem estão carregando a arca. A arca não deve ser carregada com esforço. A arca deve ser carregada com adoração. Davi foi carregar a arca do jeito dele. Fizeram de um jeito errado. Houve morte, houve cansaço, até que ele parou para ouvir os céus, como eu devo carregar a arca. Até que ele decidiu. 6 passos, depois de 6 passos, adoração. Até colocar a arca num lugar, numa tenda, onde vai revezar os turnos, 24 horas de adoração diante do Senhor. A arca deve ser carregada em adoração. O Evangelho do Senhor Jesus deve ser pregado
e falar sobre a pessoa de Jesus, não sobre as pessoas. O Evangelho é para as pessoas, não sobre as pessoas. A palavra de Deus é para as pessoas e não sobre as pessoas. Ainda que você tenha parcelas da verdade de Deus em sua vida, eu vou lhe dizer, o Evangelho é a verdade plena do Senhor Jesus. O Evangelho é a verdade que te conecta com a eternidade. Todos, qualquer pessoa deste mundo, em qualquer tribo, em qualquer nação, tem parcelas da verdade de Deus. Até aquelas que não acreditam no Senhor, até aquelas que não conhecem a Deus. Porque elas estão vivas, porque Deus tem um plano. Elas estão respirando, porque Deus concede essa graça. Elas estão saudáveis, porque foi Deus quem deu vida. Porque foi Deus quem planejou antes da fundação do mundo. Então todos têm parcelas da verdade de Deus sobre suas vidas. Mas o Evangelho do Senhor tem uma verdade que me conecta com a eternidade. O Evangelho do Senhor tem um caminho, me aponta um caminho que me conecta com as coisas que são eternas. Que não apenas me limita as verdades de Deus para uma vida terrena, mas que transforma a minha vida e me apresenta a justiça de Deus. Me apresenta a justiça do Senhor. A justiça de Deus é que todo homem tem o direito de se reconectar com o seu Pai, porque assim Deus o criou. Os filhos que se conectavam com o Pai, todo homem tem esse direito. Essa é a justiça de Deus. É porque às vezes nós falamos assim, Deus é amor, mas também é justiça, como uma ameaça. A gente fala assim, Deus é amor, e diz assim, mas também é justiça, como forma tipo assim, Deus vai pesar a mão sobre você. E às vezes a gente até usa Deus como arma, eu vou orar para Deus pesar a mão nele. A justiça de Deus é que todos têm o direito de se conectar com o Senhor. Todos têm o direito de se conectar com o seu Pai. Então, se você está conectado, se o Evangelho te trouxe a conexão com a eternidade, em nome de Jesus, continue, permaneça conectado com Jesus. E todas as conexões com as pessoas, aquilo que o Senhor colocar em sua vida para abençoar os outros, para servir ao Senhor, fluirá. Se você impediu o fluxo, se você impediu as águas de fluírem naquilo que o Senhor quer lhe usar, o impedimento está na sua conexão com Jesus e não com o serviço. E não com o serviço. E não com a tarefa. Esdras capítulo 7, versículo 10. Esdras tinha uma tarefa, ensinar a palavra do Senhor. Ele tinha um serviço. Ele tinha um serviço. Ele tinha algumas opções. Fazer o serviço sem Jesus. Às vezes a gente escolhe essa opção. Fazer algo para Deus sem Ele é a opção errada. Opção errada. Ou impedir a sua conexão com Deus, se omitir do serviço. O serviço vai ser resultado da sua conexão com o Senhor. O servir, se tornar um servo. Porque todo discípulo de Jesus aprende a ser servo. Alguns discípulos perguntaram a Jesus: "Oh Jesus, eu quero sentar do lado direito do Senhor." Vou perguntar logo para Jesus. Um pastor sincero desse. Um pastor sincero desse, Jesus. Um pastor que só falava a verdade. "Oh Jesus, oh por favor, eu quero sentar do seu ladinho, lá no reino dos céus, eu quero sentar do seu ladinho." Jesus certa vez entrou: "Deixa eu lavar os seus pés." "De jeito nenhum, acho que vai lavar os meus pés." "Não, eu estou aqui para servi-los." Tanto é que uma vez indagado, Jesus disse: "Não, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes." Nem preciso dizer que a vida de Jesus é resultado de uma conexão dele com Deus, com o Pai. O ministério de Jesus está ligado à identidade que ele tem de filho.
Quando nós vamos estudar a palavra, nós vamos dizer, o ministério de Jesus começou quando ele foi batizado. Então, se assim nós cremos, quando ele foi batizado e começou o ministério, quando ele foi batizado, Deus falou algo sobre ele: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Não era o prazer naquilo que Jesus fez, era o prazer em quem Jesus era. O prazer de Deus estar em nos ver como filhos. Permaneça em Jesus. Permaneça em Jesus. Permaneça nele. Os discípulos são reconhecidos pelos frutos. Ninguém consegue produzir um fruto. Eu duvido que alguém construa uma maçã e me traga aqui domingo que vem. Eu duvido que alguém construa uma uva. Se eu pedir para você construir uma arca, se eu pedir para você construir uma casa, talvez você consiga. Mas faça uma uva e me traga. Agora me traga uma banana de uma bananeira que já foi cortada. Também não tem. É algo tão simples, tão verdadeiro, que nos conecta com a eternidade. Deus tem muitas verdades em tua vida, eu creio nisso. Você vive #Deus no comando, mas só a verdade do Evangelho te conecta com a eternidade. Só permanecendo em Jesus é que você se conecta com as verdades eternas. E deixe que os frutos fluam. Deixe que os frutos fluam. Pela conexão que você tem com Cristo. Não force nada. Precisa abraçar o mundo também. Abrace Jesus. Deixe que Ele leve aonde Ele quer te levar. Amém.